Olá a todos, eu estou aqui para prestar alguns esclarecimentos para vocês a respeito da cerimônia de lacração e compilação dos programas que foi realizada pelo TSE no dia 6/9 de 2016. Essa cerimônia, ela tem por objetivo assinar os programas que serão utilizados nas urnas nas eleições de 2016, e ela não significa, em hipótese alguma, que os programas estejam íntegros, porque os programas não foram auditados. Essa assinatura significa que as pessoas que estavam lá, que assinaram, que foi a OAB e o Ministério Público, eles garantem que os programas saíram do TSE. Aqui cabe também esclarecer que essa fase do processo é uma fase muito cara, uma fase que demanda uma mão de obra especializadíssima. E por essa razão, nenhum partido, nenhuma instituição, nenhuma entidade de classe, muito menos a OAB e o Ministério Público, fizeram análise dos códigos. Então, o que se tem que esclarecer aqui para a população, para os cidadãos, para todos os órgãos que estão interessados em ter eleições confiáveis e legítimas, é que os programas que foram desenvolvidos pelo TSE, eles não foram objeto de nenhuma análise. Então, se houver algum erro, algum defeito ou algum código malicioso nos 90 mil arquivos, com aproximadamente 20 milhões nos 20 milhões de linhas de código, ninguém vai poder detectar e ninguém vai poder auditar. Por quê? Porque essa fase já passou. Então, aquela situação que o TSE coloca, dizendo, olha, os programas estão lacrados num cofre, garantindo que eles não podem ser violados. Significa que os técnicos da Justiça Eleitoral fizeram os programas do modo e da forma que eles entenderam razoável e necessário para que funcionem nas urnas, e esses programas foram guardados num cofre. Eles não foram auditados, ninguém pode garantir que eles estão íntegros, que eles não são capazes de produzir um resultado ilegítimo de eleição. Então aqui eu vou até ser contundente, mas eu gostaria que vocês entendessem bem o que significa lacrar um programa e colocar no cofre, qualquer coisa pode estar lá dentro, e o que significa auditar um programa legítimo, lacrar e colocar no cofre. Então o que foi feito foi um programa lacrado e colocado no cofre. Não existe um programa auditado e colocado, e assinado e colocado no cofre. E por que nenhuma entidade, por que ninguém faz essa análise? Nunca foi possível fazer essa análise. Pelo seguinte, 90 mil arquivos, com mais ou menos 20 milhões de linhas de código, para ser analisado, conforme diz o artigo 66 da Lei 9.504, demandaria 45 técnicos trabalhando de noite nos 6 meses que a Justiça Eleitoral coloca à disposição. Mesmo assim, esses programas, se vocês forem ver o artigo 66 da Lei 9.504, ele fala assim, os programas serão desenvolvidos e apresentados, só que não são os programas prontos. Eles vão desenvolvendo esse programa ao longo dos 6 meses e apresentando para os partidos. Se o partido ou qualquer outra entidade encontrar alguma fraude, algum defeito, algum programa espúrio lá dentro, ele vai ter que eles teriam que fazer uma petição, e aí a Justiça Eleitoral diz, como disse muitas vezes para mim, olha, esse já não é mais o programa que a gente vai colocar nas urnas, a gente já mudou. Então, os partidos não têm como fazer essa análise de um processo em desenvolvimento. E isso demandaria pagar 45 técnicos, esses que fossem as pessoas que tivessem interesse em fazer essa fiscalização, eles teriam que pagar 45 técnicos para trabalhar dia e noite, teria que gastar por volta de 10, 15 mil reais. Vocês imaginam quanto que ficaria o custo para se auditar um software do processo eletrônico de votação. E nós temos que entender também que os técnicos da Justiça Eleitoral estão lá ganhando seu salário para produzir um software inauditável, porque até hoje ninguém conseguiu auditar. Então, nós estamos em desvantagem por mais essa condição. Eles recebem salário para fazer um software inauditável. E nós não temos
o dinheiro suficiente, nós não temos técnico suficiente para colocar lá dentro e para tentar fazer uma auditoria eficaz. Mas digamos que um partido muito interessado em manter uma democracia, em manter eleições legítimas, ele fizesse essa análise, gastasse esse dinheiro, enfrentasse os técnicos da Justiça Eleitoral com todos os obstáculos que eles impõem para a auditoria de software, eles conseguissem. Bom, eu fiz a análise mesmo os 15 minutos antes que terminasse o tempo para poder fazer a análise, nós conseguimos fazer, conseguimos chegar a um programa e apontar todos os erros, pedir para a Justiça Eleitoral para ela consertar tudo que tivesse errado e tivesse êxito. Ok, o partido ou a entidade foi feliz na auditoria. No momento, isso também seria inútil. Por quê? No momento da compilação dessa cerimônia que foi feita no dia 6, na compilação e a lacração dos programas, eles podem ser modificados. A gente não tem como saber o programa. Se é o mesmo programa que foi analisado, é o mesmo programa que roda nas urnas. E isso daí, tecnicamente, é uma situação impossível de se reverter. Certo? Então, a Justiça Eleitoral ela tem todos os instrumentos para manter essa situação de inauditabilidade. Ela tem um interesse que eu desconheço qual seja o motivo de não ser fiscalizada, não ser auditada, e ela faz isso com maestria, porque ela detém os 3 poderes. Ela administra, ela julga e ela operacionaliza as eleições. Então, é um ente muito forte, é um ente que criou um sistema inauditável que, na minha opinião, ele compromete a democracia brasileira. Então, o que a gente vê, a solução para isso, que eu vejo, que eu tenho trabalhado muito, há muitos anos para isso, é que o processo eletrônico de votação se torne barato, fácil e que reintroduza o cidadão na fiscalização do processo eletrônico. E para que seja feito dessa forma, nós temos que seguir as linhas das pessoas que fizeram no mundo inteiro. O Brasil não é mais pobre, o Brasil não tem diferenças significativas em relação a outros países. Então, nós temos que levantar a bandeira, levar para a rua o clamor do voto impresso. Na cerimônia que existiu no dia 6/9, o ministro Gilmar Mendes disse que reintroduzir um sistema que já foi testado e foi rejeitado, que seria um retrocesso. E que esse processo seria mais passível de fraude por conta da intervenção humana. Então, eu queria aqui fazer um paralelo entre o voto impresso e o sistema que a gente tem hoje. Por exemplo, hoje nós não conseguimos auditar o processo eletrônico de votação porque nós temos uma dependência total do software. Ou a gente analisa o software e acredita que a Justiça Eleitoral colocou esse software nas urnas, ou a gente não tem nenhuma garantia que o programa que está rodando nas urnas é um programa confiável. Então, temos a falta de tempo, nós temos o custo, que é muito caro, e nós temos os técnicos da Justiça Eleitoral que trabalham para manter esse sistema obscuro e inauditável. Nós temos que esses programas que estão no cofre não são programas que foram auditados, então eles não interessam nada para nós, porque pegar esse programa e falar assim, não, nós vamos auditar, não existe na legislação essa possibilidade. Então, para a gente ele não significa nada. Então, toda essa cerimônia que foi feita, nós vamos assinar, vamos colocar no cofre, vamos fazer, efetivamente não produz resultado nenhum. Vamos falar um pouquinho aqui do teste de segurança. A Justiça Eleitoral fala muito, não, mas nós somos o único país que faz testes de segurança no sistema eletrônico, por isso nosso programa é confiável, nosso sistema é confiável. O teste de segurança que foi feito, todos esses que foi feito até hoje que eu acompanhei, ele pega um programa, coloca uma gama de programas para serem analisados. Esse ano foi em 3 dias. Digamos que a pessoa teria que ser um super-humano para analisar todas essas etapas do sistema em 3 dias. Eles foram analisados em 3 dias, foram encontrados, mesmo assim foram encontrados problemas que a Justiça Eleitoral se comprometeu a arrumar. Ou seja, nós não sabemos se ela arrumou, porque o programa é inauditável, porque o sistema é muito difícil de auditar. Ela
colocou um programa ali que a gente não sabe se rodou nas urnas, se vai rodar nas urnas de 2016. Então, esse teste, para nós, também não significa absolutamente nada. Ele não prova. A gente sempre vai ter que acreditar que a Justiça Eleitoral está nos dando instrumentos que são confiáveis. Só que eu não acredito e não posso acreditar em pessoas para auditar um sistema. Auditoria significa provas e a Justiça Eleitoral não deixa que elas sejam produzidas. Por quê? Porque ele é o juiz. Então, ele não admite que seja produzida prova contra ele, que é justo. É natural, não justo. É natural que o réu não faça prova contra si. Então, esse teste, para termos de auditoria, para confiabilidade do processo eletrônico de votação, não significa nada, porque ele ainda está baseado em pessoas honestas, que todos na Justiça Eleitoral são honestos, e baseado em software que nunca foi auditado. Então, agora vamos falar do voto impresso. O voto impresso, ele viria a facilitar a auditoria do processo eletrônico de votação, porque ele vai eliminar a etapa do software. Nós vamos ter dois sistemas. Um que seria a urna eletrônica a urna eletrônica de segunda geração, que teria todos os elementos e componentes que existe hoje. O voto seria digital e esse voto seria armazenado da forma que é feita hoje. E teremos mais um acoplado a essa máquina, que vai se chamar módulo impressor externo. Esse módulo impressor externo, ele emitiria um voto de papel. Esse voto não teria contato com o eleitor não colocaria a mão nele, ele iria direto para um recipiente, eles falam reservatório de voto impresso, e esse voto poderia ser contado por qualquer cidadão que se tivesse legitimado. Ou seja, vai existir o RDV, que é o registro digital do voto, e vai existir o registro impresso do voto. Nós teremos dois mecanismos para poder conferir o resultado. Um seria o caso, se foram os técnicos, pessoas mais esclarecidas na área de tecnologia, peritos, etc. O outro seria conferido por pessoas normais, a inclusão que eu digo do cidadão normal, o cidadão comum na conferência. Cada urna cabe 500 votos. Então, essa pessoa pegaria esses votos, contaria até 500, ok, bateu. Não bateu, vamos fazer uma auditoria mais detalhada, mais aprofundada. Então, esse seria um dos mecanismos de controle da Justiça Eleitoral e da legitimidade do processo eletrônico de votação. O custo seria baixíssimo, zero, porque o fiscal de partido, ou um delegado, ou um membro do Ministério Público, um advogado, sei lá, quem tivesse interesse em conferir, vai lá, conta até 500 e vai saber qual o resultado daquela urna. Bateu? Ótimo, muito bem. Se não bateu, vamos colocar essa urna sob suspeita. Ele elimina a auditoria do software, que é a parte mais cara do processo eletrônico de votação, que seria a exigência de técnicos mais especializados, pessoas mais capacitadas. Então, nós teríamos hoje, no Brasil, com a implantação do voto impresso, a gente teria a independência, auditoria independente do software. E a introdução do eleitor, que para mim é mais importante. O ministro Gilmar Mendes, na cerimônia do dia 6, na verdade, para mim, ele colocou uma dúvida muito grande em relação às pessoas que querem fazer auditoria. Ele disse que a intervenção humana, ela permitiria fraude. Olha, como parece que ele está desconfiando de nós cidadãos, eu acho também que a gente deve falar aqui, olha, a gente também não confia na Justiça Eleitoral. A gente precisa que eles provem que o programa está correto. Então, essa introdução que ele fala, a introdução da mão humana no processo, ela já existe. Por quê? Existe de forma macro. Porque se existe um código fraudulento, malicioso, um defeito no software, ele vai modificar o resultado de uma eleição do Brasil inteiro.
Agora, isso, na minha opinião, fica muito minimizado se intervenção de pessoas, num caso pontual, conseguir fraudar o resultado do voto impresso. Digamos que alguém consiga pegar uma urna e fazer uma modificação que vai ser detectada, porque nós vamos ter o voto impresso e o voto digital. Então, mas digamos que essa pessoa esteja uma capacidade muito grande, ela consiga fraudar o voto impresso. Vai ser uma, duas, três. Não vai ser uma fraude de software que você consegue o Brasil inteiro. Se você quiser mudar o resultado de uma eleição para presidente, você consegue numa fraude de software, um desvio no código-fonte. Já sabe que ninguém vai pegar mesmo, e que a Justiça Eleitoral vai dizer que não é nada, que mesmo que aquilo for detectado, ela vai dizer que não é nada, porque ela é o juiz. Então, isso daí não tem o condão, a intervenção humana no voto impresso, ela não tem o condão de modificar o resultado macro. Então, os erros é uma ponderação de potencial para poder desvirtuar o resultado de uma eleição. Que no voto impresso é uma coisa mínima. Uma mínima que tem como ser detectada. Agora, no software, sinceramente, não é possível. Primeiro, porque é muito caro, por causa do tempo e os embaraços que a Justiça Eleitoral coloca. E pior que ela vai julgar, mesmo que se consiga produzir essa prova, que é muito difícil, que ela demanda de documentos que tem que ser buscado no réu. O réu tem que fornecer esse documento pro autor, ele não vai fornecer e ele vai julgar. Mesmo que ele consiga produzir essa prova, ele não vai ter êxito, porque a Justiça Eleitoral vai dizer que isso não tem o condão de mudar o resultado de uma eleição. E aqui eu queria também denunciar uma situação que eu presenciei na Justiça Eleitoral no momento que foi divulgada a possibilidade de que as pessoas pudessem pudesse comparecer a uma sessão pública que foi realizada no mês de agosto de 2016 para apresentar sugestões para a implantação do voto impresso. Nesse momento, eu compareci por uma entidade e o que eu percebi foi o seguinte: a Justiça Eleitoral não tem a menor intenção de implantar o voto impresso. Não só pela declaração do ministro Gilmar Mendes na cerimônia do dia 6, mas as implementações, as decisões, o caminho que a Justiça Eleitoral está tomando para construir o módulo impressor externo. O que é módulo impressor externo? Módulo impressor externo é o recipiente, é o reservatório que vai conduzir o voto para que ele seja armazenado e possa ser recontado numa eventual auditoria. O que eu percebi lá é que eles estão assim muito contrariados por conta dessa implementação. Eles não têm intenção de implementar e eles assim têm a intenção de manter a situação de obscuridade e inauditabilidade que existe hoje. O ministro dizer que o voto impresso já foi testado e foi rejeitado é chamar a empresa nacional de incompetente. Por quê? Vou falar só aqui da América do Sul. Nós temos a Argentina, nós temos o Equador, nós temos a Venezuela, nós temos o Peru, na América Central a gente tem o México, e fora, né, um outro continente, a gente tem a Índia. Então, o Brasil não ter condições de implementar um voto impresso significa que nós somos diferentes ou diminuir a nossa condição de capacidade tecnológica. E eu não aceito isso. A Índia, ela tem condições mais adversas que o Brasil. Nós temos a situação da Caxemira, que é uma situação de guerra, e lá o voto impresso foi implantado. Só existe voto totalmente digital no Brasil.
os outros países ou foram para a urna de segunda geração e instituíram o voto impresso, ou já estão em urnas de terceira geração, ou simplesmente decidiram que esse sistema não é um sistema confiável, o sistema eletrônico não é confiável, vamos voltar para o voto manual. Mas no nosso caso, eu vejo todas as possibilidades de a gente conseguir implementar o voto impresso. O que eu ouvi lá na audiência em agosto, que foi para a implementação do voto impresso, que eles estavam alegando que a nossa floresta amazônica, as nossas adversidades, elas seriam diferentes e dificultaria, daria muito erro, e isso prejudicaria as eleições no país. Aí o que eu disse para eles foi o seguinte: olha, mas a Venezuela tem, digamos que não se fale de Venezuela, mas nós temos que falar do Equador, que também tem fronteira, tem floresta amazônica, e lá funciona, eles já estão com urna de terceira geração. Por que nós não podemos fazer? Por que a gente não pode fazer? Por que a gente não pega essa tecnologia que eles têm e aprimora e passa para nossas condições? Aí eu tive também um conhecimento de uma outra situação que para mim foi bastante significativa, que eu acho que eles não vão deixar mesmo implantar o voto impresso. A empresa Diebold, que é a empresa que ganha eleições, que fabrica urnas há mais de 10 anos, ela sempre ganha, ela apresentou, no dia da audiência, em agosto, ela falou que ela estaria ali para poder ajudar a Justiça Eleitoral, se comprometeu a fazer um protótipo que fosse adequado para o Brasil, e ela já disse que muitos erros apareceriam. Ela teve uma reunião técnica depois disso, como nós também tivemos, e ela apresentou o preço, apresentou uma planilha com preço e com planilha de erros no sistema. Ou seja, essa empresa, ela não tem condições de fabricar o MI. Ela já está apresentando para a Justiça Eleitoral um protótipo, um modelo que vai ser comprado, porque a chance dela ganhar é muito grande, que ela ganha sempre com urna eletrônica, e ela foi proibida de construir urna nos Estados Unidos, então a chance dela ganhar é muito grande. Então o Brasil vai comprar um sistema pelo um preço X, que eu não sei qual é ainda, mas já cheio de defeito. Então eles vão gastar o dinheiro público com essas máquinas que já vão dar defeito. Então isso para mim é um tipo de sabotagem. Por quê? Porque outros países têm o voto eletrônico, outros países conseguiram implementar e já até passaram à nossa frente, que não vão ser de segunda geração, a nossa vai ser de segunda. E nós não vamos conseguir sair nunca desse, se nós tivermos que suportar uma empresa que já está vendendo equipamento com problema. Então ela já vai vender o problema. O Brasil vai pagar por um equipamento com problema de uma empresa que foi proibida de construir urna nos Estados Unidos. Para mim isso já é uma situação bastante clara que eu vi lá acontecer, e o que eu sinto é que a intenção é não implantar o voto impresso, então essa empresa está dentro das condições que eles precisam, que a Justiça Eleitoral precisa. Então, o que eu queria colocar aqui é o seguinte, que nós temos que levar isso para os movimentos sociais, nós temos que levar esse problema para o movimento de rua, que a Justiça Eleitoral, que só ela pode garantir que o sistema é seguro. Nós, cidadãos, nós, sociedade, nós, entidades de classe, não temos como garantir isso. Nós temos que confiar na palavra da Justiça Eleitoral, porque o modelo que hoje nos é imposto pela Justiça Eleitoral não é auditável. Então, nós temos que levar isso para o conhecimento das pessoas e verificar o que pode ser feito para que não se retroaja, não se perca essa condição de poder auditar as eleições, ou seja, através do voto impresso. A Justiça Eleitoral não tem esse direito de manter esse poder todo e nos impor que confiemos somente na palavra dos seus membros. Eles têm que deixar que façamos provas, que contemos os votos, que tenhamos uma situação mais barata e uma situação mais clara das eleições, sob pena de termos comprometido a democracia. Hoje, se dizer que o voto impresso é mais caro que o voto digital é simplesmente a palavra da Justiça Eleitoral, porque nós não temos esses comprovantes. Eu já fiz várias petições para perguntar
quanto se gasta exatamente para produzir uma eleição com o voto digital e quanto custaria para se implementar uma eleição com voto impresso. Nós não temos essa resposta. Então, eles dizerem isso é só uma forma de dizer, porque não há prova nenhuma com relação a isso. Então, eu conclamo todos nós, brasileiros, que entendemos necessárias eleições legítimas e não fraudadas, eleições que ganha aquele que o eleitor quiser, que atente bem para essa situação, que tente entender o processo eletrônico hoje, tente fazer uma fiscalização, que vai entender, que vai perceber que não é possível, e que lute pelo voto impresso. Muito obrigada.